você vai sentir que nem a mina com seis porra. Vira o cara aí, Tô com o Ed, você não vai querer pegar essa porra? Não tem problema, não. Eu também tô com a maldita. Um dos presos mais desprezados do sistema prisional. De forma atualizada, como são tratados aqueles acusados de crimes sexuais? Tema bastante pesado que nós vamos abordar a partir de agora, aqui no Papo Reto. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Com certeza, esse é um crime que traz muita revolta no olhar social. E isso se aplica também dentro do universo prisional. E você sabe de qual crime eu estou falando aqui, porque dependendo das palavras, a gente perde a monetização aqui no YouTube. Você sabe que eu estou falando do então você sabe do que eu estou falando aqui. Antes de mais nada, já tem vídeo aqui no canal que a gente faz um paralelo. Temos que traçar sempre uma linha do tempo para explicar para as pessoas que a cadeia ela foi atravessando uma mudança. Ou seja, muitas pessoas, infelizmente, ainda na sociedade, imaginam que a cadeia ela é igual o que acontecia, por exemplo, na década de 90, lá no Carandiru. Quando se trata da figura desses presos acusados por crime sexual, o tratamento deles, e eu falo do Carandiru, que é uma cadeia mais conhecida, né? É uma cadeia que teve mais, vamos dizer assim, mais marketing, mais conhecida no universo prisional, por isso que eu sempre uso a título de exemplo aqui o Carandiru. Então, normalmente, quando esse preso ele chegava nessas unidades prisionais, ou ele já corria para um seguro, né? Ele já, na hora que ele chegava, ele já era removido para o seguro, ou se chegasse dentro do pavilhão, com certeza ele era totalmente violado sexualmente também, ele também apanhava o dia inteiro. Os presos realmente abusavam dele sexualmente de muitas formas mesmo. Era uma coisa terrível, era algo muito assim pesado nessas décadas. Só que a coisa foi mudando, o tempo foi passando, outras mentes foram entrando no sistema prisional, muito sangue foi derramado, muita violência ocorreu, para que houvesse, depois do ano de 2000, para ser mais sincero, depois de 2004, ali para frente, começou a ter uma pacificação no sistema prisional. E é daqui para frente que a gente começa a analisar um novo cenário desses presos que são acusados, ou muitas vezes provados, que cometeram crimes sexuais. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui é entender que atualmente já existem cadeias que são cadeias próprias para esse tipo de crime, ou seja, quando é chegado para o diretor da unidade, quando se é notificado a qualificação desse criminoso, desse bandido que cometeu esse crime terrível e bárbaro, ele já é direcionado para esse tipo de cadeia. Então já nem vai mais, como acontecia muitas vezes, de ir para um CDP, ir para uma penitenciária, onde o risco, né, por exemplo, da vida dele era maior. Já existem no Brasil, e principalmente no estado de São Paulo, cadeias específicas para esses criminosos. E normalmente essas cadeias são cadeias conhecidas como cadeias de oposição, cadeias desfavoráveis. Por que usam esses termos? Porque são cadeias que não são regidas, ou seja, não são disciplinadas pelo crime organizado. Pegando novamente, como eu sempre tento partir de um ponto, eu uso sempre o estado de São Paulo como exemplo, porque é onde eu tenho mais conhecimento. Quando você analisa o estado de São Paulo, mais de 90% das unidades prisionais tem a disciplina do primeiro comando da capital, ou seja, o PCC é que implementou uma filosofia dentro do sistema prisional. Essas cadeias, que são cadeias desfavoráveis, elas não têm esse regimento, ou seja, essa disciplina do PCC, até porque o PCC não entraria com a linha de raciocínio deles
dentro dessas cadeias, porque não compactua desse tipo de ato também, né? E aqui cria um escândalo muito grande dentro da sociedade. Eu falo, a galera ela se escandaliza de coisas que são vivência prática, entendeu? Uma coisa é você, não concorda e ter as críticas. Agora, tem pessoas que elas querem tapar o sol com a peneira. Isso é uma realidade. E nesse canal eu trago pra você aqui a realidade das coisas. Depois, se você quiser, eu posso fazer mais vídeos falando sobre essas cadeias, detalhando um pouquinho mais. É só você comentar aqui embaixo. Se tiver um bom engajamento e se passar de 5.000 likes. Se passar de 5.000 likes esse vídeo aqui, eu vou gravar depois outros vídeos falando sobre a rotina e muito mais sobre essa cadeia, digamos, desfavorável no crime sexual. É só você comentar e disparar o dedo no like aí. Mas quando a gente trabalha no universo, por exemplo, vamos supor que esse cara foi para um CDP onde tem realmente a disciplina do PCC. Lá também pode acontecer o seguinte, vamos supor, dentro de uma unidade prisional, vai ter lá a cela de seguro, né? Essa cela de seguro já vai ser também totalmente preparada se eventualmente esse cara for para lá. Ou eu já tive também essa experiência. Olha que loucura isso aqui. Isso aqui era um negócio que gerava, nossa, muita ideia, muito buchicho na cadeia. Ó, vamos imaginar que um CDP, pegando um CDP como exemplo, um CDP tenha lá 8 pavilhões. O que o diretor da unidade fazia? Até por conta da superlotação. Ele pegava um dos pavilhões e fazia aquele pavilhão seu pavilhão como se fosse essa cadeia desfavorável. Então, um pavilhão era o pavilhão desfavorável. Normalmente era o raio 1, né? O pavilhão 1, sempre o pavilhão da frente. Eles colocavam esses criminosos com um perfil que não tinha tanta ligação com o crime organizado. Então para lá iam esses presos acusados de crimes sexuais, iam também presos, por exemplo, com outro perfil semelhante a esse. Então dentro desse pavilhão era um bagulho. A gente falava, né, meu? Eu passei num CDP que os caras ficavam falando assim, mano, você não tá ligado à bagunça que chegava, né? Chegava as informações pra gente lá, pra nós do setor, chegava sempre, pô, aconteceu isso, o cara bateu, tá tendo... Era meio bagunçado o bagulho, falar a verdade pra você, era bem bagunçado na minha época. E é importante fazer uma ressalva aqui, né? O Estado, ele tem responsabilidade sobre aquele preso. Então, por mais que você fale assim, mas ele devia apanhar, ele devia morrer na mão dos presos, o diretor deveria jogar esse cara lá junto. É super compreensível entender que a sociedade gostaria fosse para aquilo que a gente chama de convívio, né? E lá dentro do convívio, com certeza, ele passaria maus bocados, né? Mas é importante você entender que o Estado tem responsabilidade na integridade física do preso e o Estado não pode analisar o crime do cara. Isso aqui eu tô falando baseado na lei, isso aqui é em tese, tá? Eu tô falando que a lei, e principalmente a lei de execução penal, ela cria esse mecanismo de você proteger a integridade física, a integridade psicológica. Então, o diretor da unidade, em tese, ele é escravo da lei, ele tem que cumprir a lei. O funcionário, o policial penal, aqueles que trabalham na segurança dos presídios, eles são regidos pela lei de execução penal e pelo regimento interno, né? No estado de São Paulo existe o regimento interno, por exemplo, da SAP, que vai ali disciplinar, colocar algumas regras na unidade prisional. Então a gente tem que entender que existem, a gente chama de a regra do jogo, então não é bagunçado, existem as regras do jogo. E outra coisa muito importante, eu já presenciei isso aqui é muito importante. Hoje, com a disciplina, principalmente no estado de São Paulo, por que eu sempre falo assim, principalmente no estado de São Paulo, gente? É meio chato ficar repetindo isso, é porque esse canal ele abrange o Brasil inteiro. E eu sei que tem pessoas que me acompanham de Minas, do Rio de Janeiro, de outros estados, e aí a pessoa fala assim, pô, mas aqui é diferente. E é por isso que eu falo, gente, o tema sistema prisional, ele é complicado de explicar. Porque dependendo da facção que tiver ali dominando aquele presídio, às vezes eles vão pensar diferente, às vezes eles vão ter uma outra linha de raciocínio, entendeu? Então eu sempre falo assim, eu tô partindo desse ponto. Porém, futuramente eu vou gravar outros vídeos aqui no canal falando sobre outro ponto de vista, explicando aqui os... Compreende? Eu sempre tenho que fazer essa introdução para que haja uma compreensão legal aqui. Então, voltando ao pensamento. Aconteceu, e eu já presenciei, por exemplo, do cara ser acusado de um crime sexual, né? Ele chegar na unidade, cair no convívio e a disciplina, né? O setor, os líderes que estavam ali conduzindo aquele pavilhão, não já tomar uma atitude isolada, não a praticar, por exemplo, já bater no cara, já fazer coisas terríveis com o cara. Por quê? Porque primeiro eles entendiam que era necessário ter
um aprofundamento se o cara realmente era ou não era um criminoso sexual, porque já aconteceu e a história da prisão tá cheia de exemplos de caras que morreram de forma inocentes, acusados por esse crime também, e depois ser provado que ele era inocente. Por exemplo, foi feita uma arapuca, né, que a gente chama na gíria, foi criada ali uma situação falsa, onde o cara era inocente e a mulher foi lá e começou a acusar o cara, ou por raiva, sei lá. Isso aqui é uma exceção, tá, gente? Eu não tô aqui pregando que as mulheres são pilantras e elas criam essas versões. Eu tô dizendo que existem exceções e é um assunto delicado e o crime organizado entende que é delicado, então os caras apuravam isso com muito rigor, não tomava nenhuma atitude, por mais que o cara chegasse lá, vamos supor, entrou no pavilhão, né? Chegou a acontecer do cara chegar lá no pavilhão e não ser tomado nenhuma atitude enquanto não apurasse tudo. E olha que louco, depois que apurava e até se comprovasse que o cara fosse culpado, o que ocorria? A primeira atitude que se tomava era que o cara era convidado, olha como é que mudou a linha de raciocínio, como é que mudou as coisas. Ele era convidado a sair do pavilhão e ir pro seguro. Então o setor chegava e falava assim, ó, amigão, a gente não está de acordo aqui com esse tipo de atitude, a gente não vai encostar a mão em você, então você está sendo convidado a mudar de pavilhão, então já tirava o cara de lá sem colocar a mão nele. Então acontecia isso, né? Até hoje acontece, porque os caras não podem também ir contra, às vezes, uma filosofia deles. Eles não estão na filosofia de ir contra a opressão, contra a violência, eles têm lá o dilema dentro da prisão, então eles têm que ser coerentes com aquilo que eles pregam, né? E a galera fala assim, pô, mas eles deviam bater, deviam quebrar, deviam fazer isso e aquilo. Só que a coisa tá mudando, gente. A coisa tá mudando. Por isso que eu falo, mano, o crime organizado, a visão, a leitura, a parada é totalmente diferente do que a galera imagina. Existe um universo paralelo que é cabuloso, mano. E antes de dar continuidade aqui nesse tema, vamos ver o salve que nós recebemos aqui no canal. Curte aí. Diretamente do Viramão, Biritinga, Bahia. Mandamos um alô para Arquimedes de Castro, Lodebar. Submundo do crime, a vida na prisão. Obrigado, irmão. Não se esqueça de gravar o seu vídeo e mandar pra gente aqui no canal. Vou deixar pra você passando agora o nosso WhatsApp 11 97427 7931. Mande seu vídeo aqui pra nós e eu vou mandar o seu salve da sua quebrada. Não importa de qual estado, qual cidade você tá falando, grave um vídeo aí de 15 e 20 segundos falando que você está acompanhando o nosso canal, que a gente vai passar você aqui no Papo Reto. Então, por conta dessas mudanças, por conta de toda essa filosofia de pacificação do sistema prisional, muita coisa foi mudando, muita linha de raciocínio foi implementada e por mais que esse crime, ele ainda até hoje é um crime rejeitado no sistema prisional, a gente tem que entender que a coisa está andando de forma diferente. Você concorda ou não concorda com essa nova linha de pensamento, principalmente no estado de São Paulo, com o tratamento e como funciona esse novo mecanismo? O que você acha, sinceramente? O cara já devia chegar lá, apanhar, morrer, ser violentado também? O que você pensa sobre isso? Muito importante você colocar aqui embaixo no comentário. E se a gente bater aqui mais de 5.000 likes, eu vou gravar mais alguns vídeos falando com mais detalhes sobre essas cadeias que recebem esse tipo de criminoso. Lembrando, se você tem alguém da sua família preso, cumprindo pena, eu preparei um treinamento exclusivo para te passar segredos ocultos, segredos que vão realmente ser chamados as chaves da liberdade. É o primeiro link aqui na descrição. Clica que a gente vai se encontrar numa outra plataforma para eu trocar uma ideia com você e te explicar coisas muito interessantes. Primeiro link aqui da descrição. No mais, fortaleça nosso trampo se inscrevendo aqui no canal e, logicamente, deixando o seu like, que ele é extremamente importante. Agora, como será que funciona esse tal setor, né? Se você ainda não sabe, tá passando um vídeo aqui agora para você assistir sobre o setor, a liderança da unidade prisional. Esse vídeo aqui tá muito bacana. Se eu fosse você, eu clicaria nele agora para assisti-lo, para complementar a nossa mensagem. Um forte e leal abraço para você e até nosso próximo encontro. Valeu!